A palavra que a gente vai ler hoje, que o Espírito Santo ministrou em mim, está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então, já estou falando para quem trouxe a sua Bíblia e abrindo Efésios 6, 12. Mas antes de dar início à leitura, eu quero dar um contexto sobre como o Espírito Santo ministrou essa palavra em mim. Porque quem sobe aqui no altar pregar a palavra, a gente que sobe aqui ministrar a palavra, nem sempre, nem todo mundo não é, digo, ninguém que está aqui é perfeito. Não é porque a gente está ministrando a palavra aqui, que a gente sabe tudo, que a gente é perfeito, não. A gente também continua sempre buscando a Deus, sempre orando, sempre clamando pelo discernimento, pelo entendimento. E nessa sexta que passou agora, eu estava refletindo, estava orando com Deus de manhã cedinho, estava uma reflexão bem profunda e estava pensando sobre o amor. Porque o princípio para você ser um cristão de verdade, eu digo cristão, não crente, né? Que crente tem a rodo, até o inimigo é crente, porque o diabo sabe que Deus existe, então ele acredita em Deus, ele é crente. Eu quero dizer o princípio para ser cristão, para seguir Cristo, é o amor. E não sou eu que falo isso. A Bíblia fala isso. Jesus fala isso. Que Jesus fala em Mateus que o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é ame ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor é o princípio de tudo. Se vocês forem ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 13, eu lembro desse capítulo de decor porque fala sobre amor. E é um capítulo muito bonito, eu até recomendo, quem puder ler, 1 Coríntios 13. Não vou ler aqui que é extenso, mas fala sobre amor, é lindo. E fala no final do capítulo que o amor é o mais importante de todos. Porque se tu começar pelo amor, se tu tiver amor no que tu está fazendo, tu vai fazer da forma correta. Não tem erro. E aí, ajoelhado na cama, orando, falando com Deus, clamei a Deus sobre uma coisa, sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu até já preguei uma vez aqui que amar o próximo não é gostar da pessoa, querer estar próxima. Mas amar o próximo é se colocar no lugar dela, entender o lado dela, se colocar no lugar dela, literalmente isso. Só que mesmo tendo esse entendimento, eu questionei, Senhor, eu lido com pessoas diariamente, eu trabalho com vendas. E tem pessoas que realmente, de vez em quando, me bate assim, Senhor, tem pessoas que é difícil de eu amar, Senhor. Tem pessoas que são complicadas, que estressam, que tiram do sério. Eu trabalho com venda, tem gente que vai lá e rouba a venda. Tem o vizinho que faz fofoca, tem aquele que se mete no meio da conversa. Tem gente que é difícil de lidar. Só que Deus respondeu um negócio para mim que ele foi muito... Deus foi grosseiro comigo, vou falar a verdade, viu? Foi uma palavra dura. E às vezes as minhas palavras que eu prego aqui é dura, mas é porque Deus fala comigo assim. Ele falou para mim, filho, e quem disse que você é uma pessoa fácil de amar? E essa palavra eu trago para vocês hoje, porque quando eu falei que é difícil amar o próximo, um monte de gente sorriu e concordou. É difícil mesmo. Então essa vai para ti também, não vai só para mim não. Quem disse que tu é fácil de amar? Porque pensa comigo, se amar o próximo é difícil, mas a gente deve amar o próximo também tem que amar o próximo. Ou seja, a gente é o próximo de alguém. E isso fez eu me examinar, isso fez eu pensar sobre mim mesmo, isso me edificou, porque eu fiquei pensando, Senhor, realmente, tem muitas coisas que eu tenho que mudar. Mas mesmo eu tendo que mudar muitas coisas, ainda assim tem pessoas que continuam me tirando do sério. Eu entender que eu tenho que amar ela não significa que ela não me tira do sério, não significa que ela não se atravesse num negócio meu, que ela não me tire a paciência. Como eu lido com essas pessoas? Aí vem Efésios 6,12. Que eu acredito que quase todos, se não todos, já devem ter visto. A gente vai ler junto essa passagem. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quem aqui já ouviu essa palavra, quem já ouviu esse trecho, só diga um amém, por favor. Quase todo mundo ouviu. Parabéns, vocês estão vindo no culto e estão ouvindo o pastor Ronaldo falar, porque ele fala direto sobre isso.
Só que eu acho que nem todos, assim como eu não tinha me dado conta, nem todos prestaram atenção nesse versículo. Porque tu ouvir e dizer amém, dar um glória a Deus, não quer dizer que tu entendeu. Então vamos combinar uma coisa, a gente só vai dar glória a Deus a partir de agora se a gente entendeu e se a gente vai usar essa palavra. Porque o pastor Ronaldo já falou isso, eu também já disse amém. Só que quando Deus falou comigo, na sexta-feira, eu fiquei me perguntando como lidar com essas pessoas que me tiram do sério. Sendo que eu já ouvi essa frase muitas vezes. Nossa briga não é contra a carne, é contra os espíritos do mal, é contra o demônio, é contra o maligno. Então, quando alguém te tirar do sério, alguém te irritar, alguém te estressar, indiferente, mas a pessoa me passou a perna num negócio ali, não interessa. Tua briga não é contra a pessoa, tua briga não é contra a Mariazinha que faz fofoca de ti, tua briga é contra o demônio que usa ela. É isso que essa palavra quer dizer. A gente deve lutar contra o inimigo que está usando essas pessoas para tirar a nossa paciência, e não contra as pessoas. Aí você pode pensar assim, tá, mas a pessoa que me tira a paciência é um parente muito próximo, é um tio meu, às vezes é a mãe, às vezes é a esposa que tira do sério, às vezes é o marido que desorganiza alguma coisa na casa, ali tu se estressa, acorda de mau humor, e tu pensa assim, não, mas essas pessoas próximas de mim não são usadas para o inimigo. Ah, não é? Quem aqui lembra de quando Jesus repreendeu Pedro? Levantou a mão para Pedro e falou, para trás de mim, Satanás. Se Deus usou Pedro, por que não pode usar os irmãos próximos de você? Se o inimigo, aliás, usou Pedro, Jesus teve que repreender. Então essa palavra nos mostra o quê? E Jesus também com esse ensinamento nos mostra o quê? Que quando alguém se levantar contra nós, assim, seja para irritar a gente, para tirar a gente do sério, a gente não deve brigar com a pessoa, porque é o inimigo que quer que a gente brigue com a pessoa. Deus quer que a gente ame a pessoa. Então, quando acontecer isso, o entendimento que o Espírito Santo me passou, que eu quero passar para vocês, é que a gente deve repreender e orar por essa pessoa. Glória a Deus. Lembra de só dar glória a Deus quando dizer que entendeu. Se entendeu, dá um glória a Deus. Então, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero ficar de pé, por favor. Essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou para mim. E eu quero pedir uma salva de palmas para Jesus, por favor. Vamos adorar.